Lista 3, exercício 8. O circuito mostra um capacitor, duas fontes ideais, dois resistores e uma chave S. Inicialmente a chave S permaneceu aberta por um longo tempo. Se a chave é fechada e permanece nessa posição por um longo tempo, qual é a variação de carga do capacitor? Suponha, a capacitância é 10 microfarads, a FEM 1 é 1 volt, a FEM 2 3 volts, a resistência R1 0,2 ohms e a resistência R2 0,4 ohms. Bom, o que nós temos nesse problema são duas condições diferentes, duas situações diferentes. Então ele está colocando a chave S aberta durante um longo tempo e o capacitor se carrega totalmente por causa disso. E a outra, depois que a chave S fecha, você muda a carga do capacitor pelas condições do circuito, certo? É o que a gente vai ver. E o que ele quer, qual é a variação da carga do capacitor? Bom, a primeira condição é a chave S aberta durante um longo tempo. Chave S aberta durante um tempo, na hora que você monta o circuito, você tem uma corrente que passa pelo resistor R2 e uma corrente que passa pelo capacitor. E essa corrente vai alimentar o capacitor, carregando ele de tal forma que ele vai ficar carregado positivo embaixo e negativo em cima por causa da posição da FEM E2. E até que, num longo tempo, o capacitor se carrega totalmente e a corrente vai a zero. Então, quando o capacitor carregar totalmente, a corrente vai a zero, você não tem mais corrente nessa parte do circuito. E como a corrente é zero, a diferença de potencial no resistor 2, que é igual à sua resistência vezes a corrente que passa por ele, vai ser zero. Ora, essa diferença de potencial no R2 é zero, significa que a diferença de potencial no capacitor, nesse caso, vai ser igual à própria FEM E2. Se a diferença de potencial é a FEM E2, isso a FEM E2 é igual a 3 volts, certo? Então a FEM E2 é igual a 3 volts. E com isso a gente conhece a quantidade de carga acumulada. Se a quantidade de carga acumulada no capacitor vai ser igual à capacitância vezes a diferença de potencial nos seus extremos. A capacitância de 10 microfarads, então vai ficar 10 vezes 10 a menos 6, vezes a diferença de potencial, que é 3 volts, isso significa 30 microcoulombs, é a quantidade de carga acumulada no capacitor com a chave S totalmente aberta. Bom, aí a gente fecha a chave S. Quando fecha a chave S, o circuito se fecha nesse ponto, fica desse jeito, certo? Como ele se fecha, você passa a ter outro tipo de corrente no circuito. Mas agora um detalhe importante. A corrente não vai a zero mesmo com o capacitor carregado. Por quê? Porque você tem esta parte do circuito que mantém uma corrente desse jeito. Inicialmente o que vai acontecer é que quando o circuito é alimentado, você tem uma corrente passando no capacitor, ou para cima ou para baixo, mas até o capacitor ficar novamente totalmente carregado. Isso durante um tempo muito longo, o capacitor volta a estar totalmente carregado, consequentemente a nossa corrente que estava passando no capacitor vai a zero. Como a corrente que passa no capacitor vai a zero, você tem a corrente igual a zero, significa que se eu pego os pontos em cima e embaixo, chamo em cima do ponto A, embaixo no ponto B, a DDP no capacitor, nesse caso, é igual a VAB. Certo? E o que a gente precisa é calcular VAB. Para calcular VAB, a gente tem que saber qual é a corrente que está passando no circuito. Então, primeiro o que a gente faz é a lei de Kirchhoff na malha de fora. E a lei de Kirchhoff na malha de fora, nós vamos ter E2 menos R2I menos R1I
menos E1 igual a 0. Menos E2 porque eu estou vindo no sentido horário. No sentido horário deste ponto aqui para este ponto aqui, o potencial aumenta, certo? O potencial aumenta, em cima de R2 ele diminui, porque eu estou no sentido da corrente, então fica menos. Em cima de R1 diminui, porque eu estou indo no sentido da corrente, fica menos. E em cima de E1 também diminui. Por quê? Porque eu estou vindo deste ponto aqui para este ponto aqui. E de baixo para cima, o potencial em cima da FEM diminui, independente do sentido da corrente. Certo? Então nós vamos ter, no caso, 3, que é o E2, menos R2, que é 0,4 I, menos R1, que é 0,2 I, menos E1, que é 1 volt, igual a 0. Dessa forma, a nossa corrente I fica 3 menos 1, 2. 2 dividido por 0,6. Isto é, 3,3 amperes é a corrente que está passando no circuito pelo lado de fora. A corrente que passa, como eu já comentei, para que essa corrente seja igual a 3,3 amperes, a corrente que passa no capacitor tem que ser zero, né? Porque a corrente não se divide mais nos pontos de nó. Então a corrente que está passando no capacitor é zero. Por quê? Porque o capacitor está totalmente carregado. Essa é a condição do totalmente carregado. Bom, agora vamos calcular quem é VAB. No caso, se eu parto do VA e vou também no sentido horário, eu vou ter VA mais E2 menos R2I igual a VB. Certo? Então, VB menos VA é igual a E2 menos R2I. Isso é, meu E2 é 3 volts, meu R2 vezes I, que é 0,4 ohms, então fica 0,4 vezes 3,3. Isso nos dá uma diferença de potencial entre A e B, que é 1,68 volts. Note que VB menos VA é positivo. VB menos VA positivo, o ponto B tem um potencial maior que o ponto A. Isso é, o capacitor continua carregado positivamente embaixo e negativamente em cima. Então isso não mudou. Ele continua carregado desta forma. Agora com um detalhe, a carga vai ser diferente. Então nós vamos ter a nova carga do capacitor, como a sua capacitância vezes a diferença de potencial, que é o VC, que é igual a VB menos VA. Quer dizer, o VC é igual a VAB. Dessa forma, a nossa capacitância continua sendo a mesma, né? 10 microfarads, 10 vezes 10 a menos 6, vezes agora 1,68. Isso é, a nossa carga passa a ser 16,8 microcoulombs. A variação de carga vai ser a carga final, a carga a nossa variação de carga. Vai ser a carga na segunda situação, que eu vou chamar de Q2, e na primeira Q1 vai ser Q2 menos Q1, que é, na verdade, 16,8 menos 30. Que é menos 13,2 microcoulombs. É óbvio, né, pelos resultados, que a quantidade de carga do capacitor diminuiu, né? Foi de 30 para 16,8, isso é a diferença de carga, é menos 13,2. Detalhe, quando a gente fecha a chave S, a gente está vendo que o capacitor diminuiu a sua carga. As cargas foram retiradas do capacitor. Era 30, depois de um tempo longo passou a 16,8 e as cargas foram retiradas. Só vale lembrar de que para isso acontecer, enquanto está no processo de diminuição de carga,
A corrente que passa pelo capacitor nessa situação vai ser de cima para baixo. Essa corrente que passa no capacitor, enquanto está acontecendo o processo, que vai fazer com que as cargas sejam retiradas do capacitor, as cargas diminuam no capacitor, até ele estabilizar e a corrente sobre o capacitor ser zero. Mas quando você fecha a chave até isso acontecer, até a corrente ser zero, a corrente que passa no capacitor de cima para baixo para poder descarregar ele. É isso.